Simbora para mais um Fala Papito. Dessa vez, para aqueles que têm pressa. Fala, papito. Papai, eu vou te dar. Papito, fala, papito. Tem ausência que a gente sente mesmo sem saber nomear. Elas estão ali, no prato vazio na mesa, no time da escola, sem ninguém na arquibancada, na conversa que nunca aconteceu, ou na pergunta difícil que um dia toda criança faz: cadê o meu pai? A ausência paterna no Brasil não é exceção. Ela faz parte de uma estrutura social. Pais que abandonam suas famílias ao descobrirem que o filho tem algum tipo de deficiência passam dos 70%. Isso me preocupa muito. Cerca de 130 mil crianças brasileiras são registradas todos os anos sem o nome dos pais na certidão de nascimento. Estima-se que somente 20% dos pais participam da vida escolar dos seus filhos. E um número super importante, 90% das famílias chefiadas por apenas um adulto são lideradas por mulheres. E confesso que eu acho que esse número é bem maior. Hoje, o Fala Papito convida 3 mulheres com histórias, vivências diferentes. Uma mãe que viveu a ausência de perto e viu o abandono bater na porta por 2 vezes. Um assistente social que estuda gênero e raça e entende o abandono paterno como construção social. E uma psicóloga que vive a parentalidade com escuta e acolhe todos os dias as dores emocionais da infância e da adolescência. Porque a ausência paterna não é só a ausência de um homem, é a ausência de responsabilidade de quem nem merece ser chamado de pai. É política pública que precisa ser repensada. É um compromisso afetivo que muitos, agora adultos, descobriram que era preciso, mas foi só depois de virar pai ou mãe. E apesar de tudo isso, que bom que a gente pode conversar sobre esse tema hoje. É importante conversarmos sobre esse tema hoje. Eu tenho aqui comigo hoje 3 mulheres incríveis. Juliana, mãe solo por 2 vezes, é mãe de 2 meninos e representa aqui mulheres que enfrentam a ausência paterna dentro de casa. Passou por 2 abandonos, 2 diferentes inclusive, o dos genitores e o do ex-marido, que foi figura de amor, mas em algum momento se afastou. Sua história pode ser sobre dor, mas também é presença real, amor e resistência. Obrigado por estar hoje aqui. Adriana, assistente social, mora em Olinda, trabalha em Recife e toma um moe de café para dar conta do corre. Conheço a Adri já faz um tempo e sempre quis que ela estivesse mais perto desse projeto. Ela sabe disso. Traz o olhar das políticas públicas e da maternidade solo como fenômeno social. Fala sobre abandono paterno, sobre carga materna e a urgência de um cuidado que seja coletivo e não só das mulheres. Flávia, psicóloga, infanto-juvenil e mãe da Sofia. Flávia é mineira, mas já está em Recife há 13 anos, porque casou com um pernambucano. Escolheu bem. Corre, ama a praia e vive a maternidade com presença. Teve Sofia através de um processo de FIV. Ela acredita que o vínculo se constrói e que saúde emocional começa com escuta e afeto. Além da escuta clínica, ela também compartilhou que tem uma história pessoal marcada pela separação dos pais, o que torna seu olhar ainda mais sensível, humano e empático, e que conversa, mais uma vez, com o tema de hoje, que vem sendo falado ao longo desse mês sobre a ausência paterna. Flávia, muito obrigado por estar aqui. Agradeço. Eu queria saber de vocês. Eu tentei fazer uma apresentação breve, mas eu quero saber um pouco mais quem são vocês e o que de fato trazem vocês aqui para essa roda, essa vontade de falar sobre e não pode ser, ou que não deve, ou que não merece ser calada. Aí, Ju, no teu caso, só para todo mundo entender, é que os pais, né, que são os genitores dos teus filhos, desde o começo, e aí a gente vai entrar depois na história como um todo, mas desde a gestação, já não foram figuras presentes. Exatamente. Né? E aí, depois tu se casa com um outro cara, e aí que vira referência, e que depois, na separação, se afasta e deixa de ser a referência, aí se torna ausência. Aí, talvez uma que, enquanto a do pai genitor, vamos dizer assim,
ela não tem como ser mensurada, porque ela nunca existiu, né? Mas uma outra figura que representa aquilo e se ausenta, Porque é o um convívio sofrimento gera a tão... saudade, a Uhum, falta de, né? Eles não têm o contato com o pai biológico, eles não têm essa sensação de ausência, de saudade daquela pessoa. Tem a ausência porque não tem a figura. Mas a partir do momento que tem o convívio, o afeto com aquela pessoa e tem essa relação de pai e filho, e deixa de existir esse contato e deixa de existir essa presença, aí isso gera, eu diria que uma saudade, uma falta maior do que aquela que você terminou não chegando a conhecer. perfeito. Flávia. Vamos lá. Primeiro, quero agradecer pelo convite, né, de poder falar de uma coisa que eu amo, né? Sou psicóloga há 18 anos, trabalho aí com a clínica infanto-juvenil, com a parentalidade, e quando eu vi o tema desse podcast, né, da gente estar falando aqui sobre a ausência paterna, sobre esse lugar desse pai, né, falei, coisa boa. Né, além da questão da minha profissão, de trabalhar todos os dias com isso, né, de acolher famílias. Como você disse na minha apresentação, eu também vivi isso, né? Sou filha de pais separados e eu falo que a psicologia, ela iniciou muito cedo na minha vida. Então, a minha formação, ela já vem desde lá aos 8 anos, quando eu fui para terapia, quando os meus pais se separaram. Então, a psicologia, ela iniciou na minha vida, né? Sem saber que um dia eu estaria cuidando de outras crianças como eu fui cuidada, né? E hoje eu sou mãe também de uma menina de 6 anos, Sofia, que também traz uma história linda, que foi muito desejada por mim e por meu marido. Tentamos por muitos anos, né, a questão do engravidar, e eu não conseguia, e fui para a FIV. E todo mundo sabe que é uma batalha, né? É uma batalha, questão de tempo, emocional, envolve muitas coisas. Mas graças a Deus, meu anjinho, como eu sempre disse, né, estaria lá, e ver a Sofia, né, que me ajuda. Eu falo quando eu me tornei mãe, e aí me ajudou cada vez mais, né, na questão de cuidar de outras crianças. Quantas coisas, né, a gente saiu também só ficar presa na teoria, né, porque a gente estuda muito, mas também você viver na prática, isso é muito gostoso, né, e você também poder aplicar. Muitas pessoas me perguntam, Flávia, você consegue, como psicóloga, trazer muita coisa para dentro de casa com a sua filha? Eu falo, primeiro, eu sou humana, né? Eu sou mãe, né? Mas, claro, ajuda muito. Muitas coisas que a gente sabe, né? Que o que é importante para o emocional da criança, que naquele momento, né, não é sentimento de culpa, que é necessária para o crescimento, desenvolvimento emocional dela. Então, claro que me ajuda muito. E claro que tem momentos que eu falo, não quero ser psicóloga, eu quero mimar mesmo, né? Então, isso é um pouquinho da minha história. Mas é legal, assim, eu acho que muitas pessoas que já sentaram aqui nessa mesa têm um pouco dessa sensação. Eu não era da área, né? Nunca imaginei que um dia eu faria o que eu faço hoje, mas, inclusive, eu tenho um sonho guardado de fazer psicologia, mas acho muito complicado do jeito que as coisas estão hoje. Então, de quanta coisa que eu tenho para fazer, mas eu estudo, gosto, então tenho outras possibilidades também de fazer. É engraçado que um livro que eu tenho, que eu vou lendo aos poucos, é tipo um resumão, assim, da psicologia, para eu poder saber um pouquinho de cada coisa. Não que para aplicar, mas é muito para realmente conhecer, sabe? E o que você falou é que a Sofia vem e faz você trazer... Você já era psicóloga, provavelmente já também clínica, infanto-juvenil, mas quando chega o seu próprio filho, né, muda. De alguma forma isso mudou, com certeza. Com certeza. Assim, isso acontece na minha vida também, né? Assim, tudo isso aqui que está acontecendo hoje é por conta do nascimento da minha filha, né? Um sonho que sempre foi ser pai, e aí ele se transforma em propósito, em missão, por conta dela. Mas é muito bom, que bom que outras pessoas também pensem assim. Tomara que mais pessoas percebam, né, essa oportunidade que é, né, de fazer diferente depois que... Claro que a gente quer fazer antes, e é uma das coisas que a gente estava conversando até antes do programa aqui, sobre os projetos que estão acontecendo, mas que as pessoas, quando tiverem filho, entendam a importância que é e fazer parte, ser presença para o filho e para a sociedade, né? Que senão a gente... Aí, senão, a gente parar de discutir sobre a ausência paterna, né, em algum momento, né? Ou pelo menos diminuir a reincidência do tema.
E aí, Adri? E você? Como é que você... Quem é você e como você chega aqui? E aí, minha gente, tô muito feliz de estar aqui, agradeço a vocês, todo mundo que está nos ouvindo. Eu vou fazer minha audiodescrição, porque eu acredito que mais pessoas estão vendo, escutando. Eu acho que eu sou uma mulher negra de cabelo longo, de pele clara. Tenho cabelo cacheado, inclusive. Estou nervosa por estar aqui com vocês, mas que tá sendo uma mesa incrível, conhecer essas mulheres potentes. Tô de blusa preta, atrás de mim tem uma estante com uma cortina preta. Enfim, eu tenho 25 anos, sou de Olinda, a minha vida inteira no Recife. Sou formada em serviço social, estudo gênero e raça. Sou integrante no movimento de mulheres feministas aqui de Recife, o OH Binário. E como eu cheguei aqui? Fui e sou criada por uma mãe solo. Minha mãe, em 2017... foi diagnosticada com uma deficiência visual. E meu pai era um pai vivo, mas que não era presente, que é a realidade de muitas pessoas que estão nos assistindo. E a educação, ela foi a única forma que eu encontrei de entender. E aí eu passei pelo curso de serviço social e vi que era uma coisa individual, mas que é uma experiência coletiva, que muitas pessoas foram abandonadas, que muitas mães foram abandonadas. E entender essa luta dessa maternidade solo me fez questionar algumas coisas ao longo da minha vida. Por que é tão confortável para os homens dormir? Eu tava escutando um episódio das meninas aqui. As meninas estavam falando de como é que a pessoa consegue deitar no travesseiro e saber que abandonou uma criança com deficiência. E aí a gente começa a entender, ao longo da minha formação, dos movimentos feministas, a gente começa a entender que isso é histórico, que isso é uma construção histórico-social que faz com que os homens se sintam confortáveis de abandonar filhos em situações, inclusive muitas vezes de vulnerabilidade, sabe? E eu tenho uma frase que as pessoas utilizam muito no Instagram, que me incomoda um pouco, mas que eu respeito, que é: quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu fico me perguntando, por que essa culpa nasce nas mulheres? Por que a gente carrega essa culpa? Porque nós carregamos esse senso de responsabilidade. E aí a gente começa a endeusar a mãe guerreira. Só que a gente sabe que por trás de uma mãe guerreira é uma enxurrada de precarização, desigualdade, enfim, é isso. Parece que a gente conversou sobre isso ontem. E aí, depois se eu soubesse que você ia falar sobre isso, eu tinha que colocar na apresentação aqui. Eu faço um curso de oratória. E ontem eu precisei fazer uma das etapas, é você apresentar alguma coisa. E eu me sinto muito confortável de falar sobre a paternidade. Né? Porque pra mim é uma coisa que tá no meu dia a dia, é o que eu leio, é o que chega pra mim, é o que as pessoas conversam, aquela coisa toda. E só que recentemente eu tenho me pego, assim, pensando muito numa cobrança, assim. Outro dia até comentei aqui, eu falei, caramba, eu tô batendo muito nos pais, velho. Eu tô porque eu acho que tá muito ruim, sabe? Assim, eu acho que tá muito ruim, não é que tá pouco ruim, não, tá muito ruim. E aí, eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar de paternidade, de parentalidade, mas não vou falar dos pais nessa apresentação. Eu vou falar das mulheres. Aí eu vou explicar como eu construí um pouco a apresentação para vocês entenderem. Mas entrei com alguns dados, até dos que eu usei hoje aqui, eu puxei de lá, que eu já levei para poder ter como ir jogando para isso, né? Levando para a culpa, porque para mim a culpa não é da mulher. A culpa é do homem. A mulher, ela é a solução do problema. Entendeu? Então, assim, a culpa já tá invertida. Quando fala mulher guerreira, eu concordo 100% com você. Né? Assim, se um dia, na minha vida, eu achei muito bonito uma mãe que cuidava sozinha dos filhos, hoje, eu acho que é um absurdo, assim, conseguir fazer aquilo. Porque, assim, passar um dia inteiro com Maria sozinho não é fácil. É cansativo. E eu passo um dia, quando a Aline tá viajando, quando tá não sei o que, e eu me pego reclamando. Eu faço, caramba. Um dia inteiro. Caramba, não é? E veja, é um dia. E é porque eu e a Aline, a gente sabe se ajudar muito bem, né? Então, assim... Né? Então, a gente... Tem dia que vai ser eu, vai ser ela, vai ser os dois, não sei o quê. Mas, assim, a gente precisa saber viver aquilo, né? Então, assim, eu fico pensando, cara, como é que eu posso... E aí, me vem um sentimento muito egoísta, dizer, cara, como é que eu tô reclamando de um dia que eu tô sozinho com a minha filha, que eu já tô cansado de inventar coisa pra fazer aqui, de quebra-cabeça, e eles são, hoje em dia, de 5 minutos é uma coisa diferente, né? Ou se não for, meu Deus do céu, aí tá. Eu vou ensinar pra Maria, a próxima palavra pra ela vai ser ócio, pra ver se ela descobre o que é isso e começa a viver um pouquinho.
Mas aí o que é que eu fui? Eu fui levando a responsabilidade para os homens de tudo isso. E aí eu pergunto, quem são os homens que mudaram a história Mudaram a história, genérica. Todo mundo sabe responder, vários homens. Vários homens. Eu escolhi 5 para ilustrar. Lembro agora. Pelé, Mahatma Gandhi, Will Smith, Michael Jackson e o Einstein. Figuras em vieses diferentes. Alguns deles foram citados, mas outros tantos foram citados lá e todos foram reconhecidos. Eu disse, agora, eu quero saber de vocês. Quem são as mulheres que mudaram a história? Eu ouvi, eu acho que 3 nomes. Assim, que eu entendi no grupo. 3 nomes. Eu disse, tá bom, então. Eu vou ajudar vocês. Claro que eu precisei fazer uma pesquisa para isso, porque eu também eu não tinha o conhecimento total sobre o assunto. Mas eu reconheci, e eu já tinha escutado falar, eu peguei 9 mulheres que, de alguma forma, elas tinham alguma luta em prol da parentalidade. E aí eram 4 que já faleceram e 5 da atualidade. E quando eu fui mostrando, e eu fui falando, e ficou todo mundo olhando assim para mim, caramba, não sei o quê. E eu fiz uma coisa que eu comecei a minha apresentação bem colorida e eu disse qual é a cor do mundo que a gente quer. E comecei a meter tudo em preto e branco, assim, pra tirar a cor, deixar tudo muito parecido, né? E aí, no final, eu justamente trazia essa ponderação. Vou dar um exemplo. O board, né? As 4 pessoas que são responsáveis pela PL do Pai Presente, que é a luta sobre a discussão, né, que está em Brasília agora, sobre a licença paternidade aumentar. Não tem nenhum pai, são 4 mulheres. Por isso. São 4 mulheres. Até isso a gente vai fazer. Não, veja. E veja por quê. Porque essa discussão, ela não é partidária, ela não deveria ser de homem, de pai e de mãe, ela deveria ser da sociedade para a criança. Né? Então, assim, a gente tá tão atrasado em tudo isso, né? A gente ainda tá tão no 3P, prover, procriar e proteger, que a gente olha e fala assim, meu Deus, como a gente tá atrasado, né? No final das contas, eu digo, cara, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa fazer muita coisa. A gente precisa valorizar muita coisa que a gente hoje não valoriza e a gente precisa... E aí, qual é a cor que a gente quer? Eu tô aqui para vocês, chamar vocês, para convidar vocês a, junto comigo, vamos pintar tudo aqui de aquarela. Né, e colorir esse mundo todo, mas valorizando esses pontos todos que a gente traz, né? Então, depois eu te mostro a apresentação, acho que tu vai gostar. Mas aí só complementando um pouco essa palavra que você trouxe, culpa, né? Mas é uma coisa que a gente vê em muitas mães, né? Quando eu recebo mães, né, que sentam lá no meu sofá, lá no meu consultório, né, já vem com tantas culpas, né, e hoje, tantas mães hoje que querem cuidar da sua vida profissional, que querem sair também, trabalhar, ser bem-sucedida, tem outros sonhos além da maternidade, muitas se sentem culpadas por isso, né, de tá sendo julgadas, são julgadas por muitas mães que não são, que é do grupo das mães, né? Eu mesmo já vivi uma situação assim, né? Porque eu trabalho muito também, né? Mas é o que eu falo para as mães, né? Que carregam essa culpa. A gente consegue ter, né? Ser mãe, ser esposa, ter sua vida profissional e, né? E cuidar tão bem da sua maternidade, né? O que eu falo não é a questão da quantidade de tempo que vai fazer a diferença na vida do seu filho, mas é a qualidade do tempo que você dá para o seu filho. Eu vejo tantas mães ou tantos pais que às vezes falam que tem presença física, né? Mas não tem presença de afeto, né? De vínculo, não se criou um vínculo. E aí aquela mãe que eu falo, aí que a gente precisa, né? Como é que é o seu vínculo? Como é que está a sua conexão com o seu filho, né? Eu sei, eu trabalho muito, mas eu sei muito bem como é que... Eu trabalho muito bem esse processo de vínculo com a minha filha, a minha conexão com a minha filha. E outra coisa, o seu filho, ele vai te admirar pela pessoa que você é, né? Ele vai admirar a sua profissão, né? Então, vamos tirar tantas culpas assim, né? Então, eu falo, não é só a questão de... A gente fica sempre preocupando muito com a ausência física, mas é a ausência de afeto, a ausência de vínculo. Ô, Flávio, eu tenho 2 coisas para te falar. Na verdade, uma é um comentário e a outra é uma pergunta. Engraçado, tu falaste aí uma coisa que hoje eu escrevi um texto. Eu gosto de escrever e a maioria das coisas que eu posto sou eu que realmente escrevo e vem muito da minha experiência com a minha filha, com os momentos. Então, recentemente, falando de ausência, eu tenho falado muito sobre a gente tá perdendo o tempo da infância dos nossos filhos, sabe?
E aí, uma coisa que todo mundo fala, mas é porque tem que ter tempo, não tem um tempo, é tempo de qualidade, mas não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, uma coisa que eu escrevi hoje foi, depois, lá na frente, quando você for olhar para a infância do seu filho, você vai conseguir perceber se você foi presente ou se você deu presente. Né? Porque hoje tem tanta gente que quer dar presente, né, para poder superar e compensar muita coisa que às vezes é muito melhor do que um presente é o tempo. Muito melhor do que o presente é ir até o lugar e escolher o presente junto com o filho, né? Eu tô falando assim. Agora, outra coisa que eu queria juntar o comentário de Adri com o teu. Muitas mães, você falou, muitas mães vêm com sentimento de culpa. E muitos pais, eles vão com sentimento de culpa? Pois é, eu fico tão feliz quando, né, Quando um pai vai, né, na terapia. Sabia. Vamos fazer terapia. Olha, mas eu posso dizer que, né, eu tenho 18 anos que eu trabalho com clínica. Melhorou e um pouquinho. como isso melhorou muito, Muito? principalmente Que bom. pós-pandemia. Obrigado, pais, pelo menos isso. Melhorou muito. Né? Então, quando eu vejo pais empenhados, estão lá junto com a mãe, ou seja, mesmo de pais separados, principalmente quando eu vejo que os pais são separados, aí quando ligo, não, a gente pode fazer o acolhimento, a entrevista juntos, que a gente dá super bem. Quando eu vejo isso, eu falei, que coisa boa, me toca realmente, né? Porque eu falo assim, a questão da separação. A gente sabe que toda separação para os filhos é dolorosa, né? Mas é uma coisa que você vai falar assim, vou deixar muitos traumas na vida dos meus filhos. Depende, né? Vai sofrer? Vai. Nenhum filho, nenhuma filha quer que vê os pais separados. Mas tudo vai depender da forma como os pais vão conduzir a separação, né? Isso vai ser a total diferença dos traumas que você vai deixar para o seu filho. Eu acho. E até quando a gente fala da separação, essa coparentalidade, né? Ela precisa existir porque o foco precisa ser na criança, né? No filho, Porque o casal normalmente está sempre discutindo entre si, mas esquece que tem lá aquela pessoinha que vai sofrer por isso por muito tempo, né? Depois. Ou pode ser que agora nem seja perceptível, mas daqui a algum tempo o reflexo vai vir. Não entendem, né? Que quem sofre nesse meio, né? Que essa bolinha que fica para lá e para cá é a criança, né? Mas é o que eu falo para os pais, assim, a gente não passa a ser pai e mãe quando o nosso filho nasce. A gente já vive a nossa parentalidade quando a gente é filho. A gente já traz, para pensar um pouquinho, a gente traz muitas coisas da nossa infância, né? Quantas coisas você falava assim, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu não vou fazer isso, né? Aí você, ali com a sua filha, né? Você vê, gente, eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô reproduzindo a mesma coisa. Uma coisa que eu sempre odiei do meu pai, que eu odiei da minha mãe. Então, a sua parentalidade, ela já começa lá atrás. Então, quando eu vou trabalhar com os pais, eu trabalho o brasão familiar. O que você traz de lá, né? Por que você traz na criação do seu filho, às vezes, um estilo parental mais autoritário? Porque é o que ele recebeu, né? Às vezes, um estilo parental mais permissivo, né? Não vou falar nem do negligente, né? Mas existe muitos casos de pais negligentes. Sim, existem. Então, deixa eu só fazer um adendo com relação à culpa, que até em relação à questão da separação, a mãe, ela se sente culpada, entendeu? Assim, dependendo, eu acredito que depende muito das circunstâncias. Se que você sentisse um levaram. fracasso, né? Exato. Eu fracassei, né? Pois Eu não consegui manter minha família, né? Exato. E assim, quando ele pergunta pra mim. Ele não tá lá perguntando, cadê mamãe? Ele tá aqui perguntando, eu quero falar com meu pai. Então, isso me gera uma culpa de eu dizer assim, meu Deus, eu não posso deixar com que a circunstância que eu vivi interfira nisso. Então, eu tenho que manter esse contato. Inclusive, os psicólogos dizem que ali no início da separação, quanto mais longe você manter a distância, tentar não procurar saber o que é que o outro está fazendo, onde está, ajuda, inclusive, você a levar a separação com mais tranquilidade, né? Que é aquele momento ali de início que não deixa de ser uma fase de luto. Então, fica muito complicado fazer isso quando tem um filho no meio que, no meu caso, inclusive, não tem como ele ter um contato direto. Ele precisa passar por mim, não só pela idade, mas também pela condição do transtorno com o qual ele convive. Então, assim, até isso me deixava culpada, de dizer assim, eu não posso me afastar completamente dessa pessoa, porque eu vejo que o meu filho tem essa saudade, ele tem esse carinho, esse amor, esse afeto, muito embora não tenha um vínculo ali genético, né? Mas é o pai que ele conhece a vida inteira. Porque eu costumo dizer para as minhas amigas, assim, principalmente quando eu comecei nesse processo de separação, eu dizia, minha gente, eu não tenho lembranças da minha infância
antes dos meus 4 anos. Eu não me lembro. Tem pessoas Uhum. que podem até lembrar, mas eu não lembro. Eu me lembro de ter 4 anos e contar nos dedos quanto faltava para fazer 10. Então, assim, eu digo que as minhas lembranças da infância começaram a partir dos 4 anos. E quando eu me casei, ele tinha 3, entendeu? E quando a gente foi morar junto, de fato, ele tinha 4. Ou seja, eu imagino que ele não se lembra da vida que ele tinha comigo antes, quando eu morava com a minha mãe, Uhum. né? Já o mais velho ainda lembra desse convívio ali, eu, minha mãe e eles dois, o quartinho deles, o meu, dela. Então, assim, ele tem essa recordação. Mas Miguel, que é o caçula, ele não tem. A primeira casa que ele vai lembrar é a casa que ele morou com o pai e com a mãe, entendeu? Ele sempre teve esse convívio com essa figura, né, no dia a dia dele. E, assim, para ele que não tinha maturidade para acompanhar aquele processo que estava vendo ali, porque no que eu pude fazer, a gente tentou, né, se preservar ali, porque é impossível completamente, mas o máximo que foi possível. Mas, assim, ele passou por momentos onde eu tive que segurar ali para explicar: olha, hoje papai vem buscar as coisas dele, ele vai morar na casa dele e tal. E, assim, eu conseguia fazer com que ele entendesse, porque Miguel, apesar das dificuldades que ele tem, ele compreende muito bem o que se conversa com ele, dentro da limitação que ele tem e da idade também. Mas, assim, eu até consegui fazer com que ele fosse compreendendo aos poucos ali, né? 1 mês, 2 meses, ele foi se adaptando com as mudanças, de não ter mais aquela coisa do horário dele chegar, da hora de sair. E aos poucos eu fui conseguindo fazer com que ele entendesse. Mas, assim, quando os contatos passaram a ficar mais espaçados, aí ele começou a perguntar. Aí ele começou a pedir: eu quero que ligue, eu quero que ele venha, usando as palavras dele, porque ele não fala, né, Uhum. bem ainda. Mas, assim, e aquilo ali estava meio partindo o coração. Aí é onde eu digo que eu me sentia culpada. Dizia: meu Deus, o que é que eu posso fazer para ele não se sentir desse jeito? Entendeu? E aí acabou comigo. Ô, Ju, então, no caso, Miguel é o mais novo, né? É, o caçula. Então, Miguel, essa relação de Miguel com o teu ex-marido, Isso. ela foi muito mais difícil, essa quebra de ciclo, essa ausência pra ele, do que o teu mais velho, que teoricamente nunca teve pai. Não. Ah, Porque não? assim, a história, eu comecei já pela parte da culpa e tal. Uhum. Mas assim, quando eu engravidei do meu primeiro filho, morava com minha mãe, e era um namorado que não era uma coisa séria, e terminou quando eu engravidei, a gente se afastou. E desde sempre ele deixou nítido que não tinha intenção de participar ali. E eu muito jovem, eu morava com minha mãe, de certa forma eu tinha um apoio, né, assim, dela, não só de convívio, mas também financeiro. E então, assim, eu meio que não me preocupei tanto com essa questão. Eu tinha como trabalhar, não estava totalmente desesperada, era muito jovem, ainda estava estudando, enfim, eu tinha expectativas ainda de construir uma outra vida, mesmo que não fosse aquela que eu tinha idealizado. Então, eu morava com minha mãe e era um duplex. Minha irmã, que é 8 anos mais velha do que eu, ela morava em cima, já casada, com 2 filhas, e a gente convivia muito de perto todo dia. E ela tem 2 meninas. Quando a gente soube que era um menino, ele nasceu, então, assim, meio que meu cunhado foi se aproximando ali pelo fato de sempre ter querido ter um menino também. E terminou que ele só teve as 2 meninas. Mas, assim, poxa, posso ir ensinando ele a me chamar de papai? Já que não tinha essa presença, então, assim, ele criou esse vínculo naturalmente. Quando ele começou a falar... Mas isso é muito bom. Foi quando você falou da questão do Isso, vínculo né? afetivo. Ele não teve, né? Não conheceu esse pai, mas é importante que alguém próximo ele consiga criar esse vínculo afetivo. Não precisa ser biológico, um pai biológico. Exatamente. Mas um pai que dê amor, que seja próximo, dê esse acolhimento, que ele consiga transferir isso para uma outra pessoa, que pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um padrinho. Eu conheço, inclusive, casos assim, de amigas minhas, que também aí o irmão dela geralmente faz esse papel, essa figura de pai, e a criança trata como pai. Enfim, então ele nunca teve, assim, uma ausência completa. Ele sempre teve um pai, entendeu? Agora, sim, de início eles moravam em casas separadas, ele era marido da tia, né? Então, assim, era papai e tia. A gente brincava muito, assim, quando chegava nos ambientes. Que família louca é essa? As pessoas olhavam para aquela criança que chamava mamãe. Hoje ele chama de pai ainda? Chama de pai. Continua mesmo... Total, sempre. Ai, coisa sempre, boa, sempre. que vínculo E forte. é o que foi pai criado. apaixonado, assim, eles, pronto. Aí vem o adendo. Eu morava com ele e com o Miguel na casa da minha mãe até 2019, que quando eu saí da casa da minha mãe, fui morar
na minha casa com o ex-marido. E Miguel e Pedro ficaram mais na casa da minha mãe, porque eu ficava mais tempo lá do que na minha casa, vamos dizer assim. Eu ia mais para fazer as coisas de casa, organizava e ficava lá, porque ela tinha uma estrutura melhor, vamos dizer assim, que de início a gente não tinha ainda se estruturado bem para ter as coisinhas deles e tal. Então, de início, a gente começou dessa forma. Quando foi em 2020, que foi um ano depois, veio a pandemia, e minha mãe idosa, a gente com muito medo ali, todo mundo muito assustado, sem saber o que era, que se tratava direito. Então, ela muda para uma outra cidade para passar um tempo, aqui em Pojuca, pertinho. Mas assim, um pouquinho afastada ali da região metropolitana, né? Já para ver se dava uma amenizada no medo. E eu ainda cheguei a passar 2 meses lá com os meninos, também porque estava com receio de estar aqui no convívio. E depois que vai abrindo ali a pandemia, as coisas vão se acalmando, eu volto com o Miguel por causa da terapia, que voltou a ser presencial. E online eu estava fazendo de lá. E Pedro fica, porque as aulas ainda estavam sendo online para ele. E de lá ele podia fazer, não tinha necessidade de eu trazer ele comigo para ficar, indo e voltando para a terapia comigo. Então, termina o ano de 2020, começa 2021, aí nesse meio tempo teve uma crise ali no casamento, já em 2020, ali no finalzinho. A gente senta, a gente conversa, a gente se entende, resolve e segue. Mas ainda teve uma tribulação ali que eu acredito que o ano 2020 foi um pesadelo para todo mundo. Assim, em vários sentidos, inclusive nesse. E em relação aí quando chega 2021, que ainda ali no finalzinho ainda estava meio sem saber como é que ia ser, se a gente ia voltar, se não ia, se ia morar comigo, se não ia, Pedro permanece lá, minha mãe. Então, ele vai criando eu não sei se é um Por isso que ele vínculo. foi o que menos sentiu, né? Ele nunca teve essa visão com meu ex-marido de ser o pai Seu dele. pai. Era né? sempre um A transferência padrasto, era pro entendeu? tio. O tio é que era o pai, entendeu? O pai Diferente dele. do seu pequeno. Pois Que tá é. sofrendo o processo realmente de separação dos pais. Porque foi ele que teve o né? tempo todo o Ele foi a convívio. referência para E ele, ele não paterna. teve, por ele ser tão novo e pela deficiência também, essa oportunidade de construir esse mesmo vínculo que eu tenho certeza que meu cunhado estava disposto a ter com ele, do mesmo jeito que teve com Pedro. Entendeu? Mas no momento em que eu saio da casa da minha mãe, eu me afasto ali daquela estrutura, aí ele termina criando um vínculo com a pessoa com quem ele convive, que é o meu ex-marido. E assim, ele se entregou totalmente, entendeu? Meu ex-marido, assim, tatuou. Ele era louco, apaixonado. Eu jamais imaginei que, independente de qualquer coisa que acontecesse, ia existir esse afastamento no grau que eu vivo hoje. Entendeu? Hoje ele afastou de Miguel. Assim, já, por exemplo, faz 8 meses que eu me separei e faz mais de 1 mês que ele não vê. Entendeu? Então, assim, tá escalonando cada vez mais. Cada vez mais E aí, Miguel esse tá sofrendo um contato tá processo ficando. que a gente chama de abandono, né? Sentimento de abandono. Ele diz Que é o não, sentimento de rejeição. Ele diz que né? quer permanecer, mas eu não vejo a atitude. Ele fala, mas ele não age de acordo com o que ele tá dizendo. É interessante porque provavelmente ele vai dizer assim que, não botando palavras, mas provavelmente ele vai dizer que tá tendo o tempo dele. Só Acho que que tá enquanto ele tá trabalhando tendo muito. o tempo dele, enquanto ele tá lá, a criança ela tá sofrendo. Ela tá passando por esse processo. E você tá aguentando também a carga, né? Eu acho que é muito pensar sobre essas estruturas. Eu acho, eu ia até te perguntar sobre isso. Eu acho assim, essa culpa, ou seja lá como a gente queira chamar, ou qualquer sentimento de responsabilidade sobre a mãe, ele tá meio que instituído na sociedade, né? Então assim, já é estrutural, né? Que aconteça o que acontecer, a responsável é a mãe, né? Inicialmente, né? Assim, é muito raro que o pai seja a figura a ser, tipo, responsável. Acontece, mas é muito raro. E aí, assim, muitas vezes também é muito fácil pro pai se justificar ou colocar nessa culpa que a mãe sente, que a sociedade meio que impõe, essa ausência, né? Então, assim, eu vejo muito isso, assim. Claro que tem um ou outro que não vai entrar nesse mérito, mas talvez a maioria se usa desse artifício, né? Usa para que possa se resguardar. Né? A gente vai, assim, se a gente olhar, por exemplo, a gente até discutiu na semana passada sobre a guarda. Claro que cada vez mais os homens estão tentando a guarda, mas ainda é muito pouco. E aí, assim, passa um final de semana, depois passa 15 dias na casa da mãe, passa um final de semana, passa 15 dias. Quanto é que
quando a gente falou de vínculo, né, aqui, né? Como é que se constrói um vínculo em um final de semana, né? Em 4 dias no meio, de 4 de 30, quanto é isso, né? Então, assim, Cada 15 dias, né? como é que funciona, assim, eu não sei, deve ser um negócio meio que chega uma hora, talvez, que a criança comece a sentir, dependendo de como for, o mesmo processo de abandono, e muitos deles, eu até falei na semana passada também, que os cara pega as crianças, os filhos, leva pra casa, mas quem cuida são os avós, né? Ele, o que é pior ainda. Mas aí, Adri, eu ia te perguntar uma coisa. Como é que essa ausência, né, assim, ela se conecta com esse abandono estrutural, né, das mulheres e das crianças, e aí com esse teu olhar sobre esse estudo sobre a questão de gênero, né, a periferia em si, como é que tu traz esse olhar pra gente desse ponto? Perfeito. Eu acho assim acho não, né? A gente pensar essa questão do abandono, Flávia falou umas coisas interessantes aqui, que foi sobre mulheres ainda a gente se culpabilizar. E aí é a gente pensar, por exemplo, as estruturas, porque é exatamente como o Deco falou, existe uma estrutura, a gente precisa entender que aqui a gente não tá querendo falar de uma experiência individual, a gente tá querendo falar de uma estrutura que faz com que os pais abandonem. Como que uma pessoa que ama, que apresentou que ama, ao sair da relação, porque a gente não está falando sobre você terminar um casamento. A gente tá falando de um abandono. Porque muitas vezes as discussões é que, ela queria que eu ficasse com ela. Não é sobre isso. A gente tá falando sobre esse abandono. Então, falar sobre esse abandono, falar sobre essas questões desses papéis de gênero. Por exemplo, a gente já vai construindo ali, a gente tava falando aqui sobre essa questão das princesas da Disney lá quando a gente chegou, sobre coisa, mas o que a gente teve como família durante muito tempo? Foram as famílias da Disney, que ensinou pra gente o que é ser pai, que ensinou pra gente o que é ser mãe, que criou essa estrutura, quando na verdade, no Brasil, principalmente, a maternidade, a paternidade, inclusive, é uma coisa nova, um termo novo, né? Porque a gente entendeu durante muito tempo a maternidade solo. Então, falar sobre essa questão desse abandono estrutural é falar sobre esses papéis de gênero que a gente coloca, de que, veja, é biológico que a mulher gera. É biológico. A gente não tá falando contra isso. Mas o cuidado recair nela, é uma questão estrutural, porque o cuidado ele precisa ser coletivo. O cuidado ele passa pela questão da sociedade. A gente também vai falar. Tem um filme que eu até falei esses dias, que é Até a Última Gota, que é bem... Eu comecei a assistir, me deu um nervoso, que eu disse, Aline, para aí, tu continua, depois tu me disse, eu devo continuar, porque eu fico mal com... Que dá muito gatilho nesse filme, inclusive, dá muito gatilho, que vai falar exatamente dessa questão de que, veja, todo mundo falhou com aquela mulher. Todo mundo falha com a mãe solo. É a questão da... Vamos lá, a gente vai falar sobre... Tava até conversando com o Deco antes. Falar sobre maternidade solo, a gente falar sobre a questão das creches. A gente tem dados aqui no Recife, que depois eu posso trazer, quando a gente for aprofundando a conversa, que muitas crianças não estão tendo acesso à creche. Que muitas crianças não estão entrando. Então, como é que essas mulheres elas vão dar uma qualidade de vida para essas crianças se elas foram abandonadas pelo homem, pelo cônjuge ou quem quer queira? Ela foi abandonada pelo Estado, porque quando a gente não tem creche, que também creche é a responsabilidade do Estado, acesso à educação é a responsabilidade do Estado. Então, quando essas crianças não têm esse acesso, a gente tá vendo que tem uma questão aí. Então, ela precisa dar conta de tudo. Então, a gente vê essa questão do Dia das Mães passou, né? E a gente vê é um endeusamento que não é errado. Realmente, a mãe, aquilo outro. Mas a gente passa por toda essa questão dessa estrutura das falhas, de ter acesso à educação, acesso à saúde, porque as crianças do espectro autista precisam ter acesso a terapias integrativas, precisa ter acesso à nutrição, precisa ter acesso à fono, e a gente não tem. Existe uma precarização. Então, essa mãe, ela vai entrar na guarda, ou ela vai entrar na justiça, e ela precisa de acesso também. Então, a gente percebe que toda a nossa estrutura de sociedade faz com que essa mãe vá até a última gota, com que ela realmente entre em um processo de sofrimento mental. É uma rede de apoio que falha, né? Exatamente. E acho que é sobre isso. A gente pode ir construindo mais coisas. Pronto, só para concluir, para te completar, que tu olhou para mim, assim, porque assim, a gente tá falando de uma forma geral, que eu não tô entrando aqui realmente no detalhe do autismo, mas quando entra, aí é loucura. Aí é outro Porque podcast, falar sobre isso. aí é batalha, aí é briga,
E assim, é muito desgastante. É porque você consegue um avanço, aí o pessoal lá vai lá, aí derruba, eliminar, aí volta e passa um tempo sem terapia. E assim, você falou de creche, até escola é complicado. Porque assim, a gente precisa também de ter um assistente terapeuta, não só das terapias É. integrativas, porque tem criança que não vai sem um acompanhamento. Então, assim, é batalha em E cima veja de como luta. E mesmo assim, eu não me vejo como uma guerreira, eu me vejo como uma mulher que tá tentando dar conta de tudo. sobrecarregada. Eu não Exatamente. tenho estrutura para lidar com absolutamente tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? É muita coisa e cansa demais. E Entendeu? assim, exatamente, amiga, perfeito a sua fala. Eu acho que quando a gente vai falar sobre isso, a gente precisa, por exemplo, eu tive essa questão dessa experiência da mãe solo, e durante muito tempo a minha mãe não pôde ir pra feira de ciências. Eu tenho todas as experiências de apresentar a feira de ciências para as minhas professoras, porque minha mãe não podia, porque ela precisava trabalhar. Então a gente tá falando de uma maternidade que quer dar conta de tudo, que quer estar presente, mas também ela se sente culpada por não estar também experienciando esse processo da educação, de ver, de contemplar. Então veja a culpa que a pessoa carrega. Mas, em compensação, eu tava numa escola particular, que minha mãe tava pagando. Numa escala 6x1, que hoje a gente tá discutindo sobre essa questão da escala 6x1. E ser contra, né, do fim da escala 6x1 também é para que essas mães possam ter o cuidado com os filhos, ter esse cuidado, participar desse cuidado com os filhos, sabe? Então, quando a gente tá falando, por exemplo, também sobre a maternidade, a gente vai falar também sobre o transporte, porque, veja, a creche termina de 4 horas, aí eu preciso pegar um ônibus, aí esse ônibus demora, aí a criança fica lá, porque não tem ninguém pra pegar, pra uma pessoa buscar, a gente precisa pagar, e também a gente precisa falar também sobre essa questão salarial também, né? Então, é muita questão. É Quanto uma mãe mais a gente sobrecarregada, fala, mais né? problema aparece. Entendeu? Porque eu hoje sou uma pessoa que eu não posso trabalhar fora de casa. Eu teria até pela minha formação, se eu tivesse continuado na área, poderia estar bem melhor financeiramente se eu estivesse trabalhando dentro do que eu já trabalhava, antes de ter os meninos. Mas assim, depois do diagnóstico, ficou muito mais complicado, porque eu tinha que ter o meu emprego e tinha que ter uma pessoa que cuidasse Que ele dele exige, o né? tempo todo. Por quê? Mesmo ele indo para terapia, não eram todos os dias da semana. E então eu tinha assim, ter uma pessoa que fosse levar, que depois fosse buscar fora a escola. Ou seja, eram 2 turnos. E não tem como você trabalhar num horário comercial e sair para ir buscar na escola, leva para casa, dá um banho, dá um almoço, leva para terapia, deixa na terapia e volta para o trabalho. Não tem como. Você não consegue fazer. Eu tive que procurar outros meios. Já tentei empreender com 1000 coisas, E o assim. empreendedorismo, ele chega para essas mães como Uhum. forma de Respo- aparato, Pedir né? resposta, né? De tentar alguma coisa, né? Alternativa. E aí, É. a gente viu que na questão da pandemia, muitas mulheres sofreram porque não podiam, entendeu? E aí, a gente vê que essas questões de Bolsa Família e tantas outras coisas que muitas vezes as pessoas querem demonizar, mas que é uma rede, que é algo que mas é pouco, mas é uma dignidade. Eu recebi pensão alimentícia durante muito tempo, assim, né, que a gente tem, né, até uma certa idade, e a pensão alimentícia foi o que pagou a minha escola. Foi o que minha mãe custeou meus estudos. E se hoje eu tô dentro passei por uma universidade, tô alcançando outros voos, é exatamente por isso, entendeu? Até posso acrescentar, eu acho que traz um pouco, acho que é o que eu falei, a parentalidade, né? A nossa maternidade, ela já começa quando a gente é filho, né? E eu vejo muito isso comigo. Porque também eu tive a questão do abandono do meu pai, meus pais se separaram, então eu convivi com ele até os 8 anos. E quando os meus pais se separaram, meu pai não aceitou a separação e não quis mais saber, né? Se vira, não vou bancar nada. Minha mãe era professora, né, e trabalhava manhã, tarde, noite dando aula no estado. Então, assim, essa mãe guerreira, né, guerreira que a gente fala mãe solo, é solidão, tá desgastada e cansada. Sim. Né? Mas é o que eu falo hoje, eu tive as questões, pude me tratar, minha mãe desde nova me colocou na terapia, fiz terapia por muitos anos, logo já quis ser psicóloga, era minha opção desde o início, mesmo escutando assim, você vai morrer de fome. Né? Eu tô falando de coisas de mais de 20 anos atrás, né? Eu tenho 18 anos de formada, mais 5 anos
de faculdade, o que era psicologia? Uhum. Né? Só se falava, vai fazer medicina, vai fazer administração, que foi, meu irmão tomou esse caminho, ou vai fazer direito. Não, eu quero fazer psicologia, eu vou passar fome, mas eu quero fazer psicologia, né? E minha mãe sempre me apoiou, vai fazer o que você ama. Então eu fiz psicologia por amor e hoje eu posso dizer que eu vivo da psicologia. Ô, Flávio, né? deixa eu aproveitar teu comentário junto com o gancho do que as meninas estavam falando lá. Do ponto de vista psicológico, o que é que acontece, assim, quando a criança perde esse vínculo com a figura paterna, né? Que ela já criou o afeto. Tu falaste sobre abandono, mas assim, o que é que realmente acontece ali? O que é que pode ser feito? E aí, o primeiro passo, né, é acolher essa criança. Precisa de ajuda, precisa dessa ajuda profissional, né, para que possa acolher o sentimento dele, acolher para ele entender o que ele está sentindo, ressignificar esse processo dele, ressignificar essa questão paterna. Então, a terapia vai ser essencial e até também para orientar essa mãe, essa família, né, que como agir, ajudar essa criança, né, isso vai fazer a diferença. Porque a gente sabe que, além de ter, a gente chama o esquema do abandono, pode viver crianças com dificuldade de se relacionar mais tarde na vida adulta dela, insegurança, ser crianças inseguras, né, com baixa autoestima, com baixa tolerância à frustração. Então, eu posso citar aqui várias características que pode criar numa criança, Uhum. né? Ela vai falando e vai passando um filminho. Você, Que meu assim, Deus. tipo, Tô falando em mim. que assim, tipo, eu, de Pedro, o mais velho, eu me preparei para o momento, eu pesquisava, eu lia a respeito, assim, quando ele chegar para me perguntar, porque em algum momento ele vai entender sobre a diferença da biologia ali, da genética, quem era o pai verdadeiro, né, que para uma criança é dita dessa forma, e foi exatamente essa pergunta que ele me fez, quando ele tinha 9 anos, só que eu tive tempo para me preparar, vamos dizer assim, eu sabia que em algum momento essa pergunta ia surgir. E assim, por mais que eu não me considere que eu estava pronta naquele momento, porque, enfim, por N fatores você não espera aquilo. Por mais que você se prepare, você não está esperando. Mas assim, eu soube lidar com aquele momento ali e responder de acordo com o que eu tinha pesquisado, deixar ele à vontade para fazer as perguntas, responder de uma forma que ele pudesse entender, que ele pudesse acompanhar, sem dar Sempre muito trazer, detalhe. sempre que eu falo que os pais falavam, e agora, o que eu falo? Sempre trazer a verdade, porque isso faz parte da história da criança, é a história dela. Mas claro que você vai trazer numa linguagem que é para a idade dela. Se ela tem 6 anos, você vai trazer para uma linguagem que uma criança de 6 Mais anos lúdica. vai poder entender, Exatamente sobre né? isso Mas que eu ela ia. precisa saber a verdade. Sim, tentar não entrar em muitos detalhes, não responder perguntas que não foram feitas. Isso, Deixa ele isso mesmo. perguntar Mas e não deixa... pode ser uma história que vai, eu falo que vira um fantasminha dentro de casa, não se diz, né? Então vira aquela criança ansiosa, que tem sabe? receio Isso, de às vezes falar, leva de pro lado da perguntar. agressividade, né? Então sempre trazer a verdade. É o que eu falo, faz parte da história dela. Onde foi que eu errei? Que mãe nunca pensou nisso? Tem dor que ninguém vê, tem silêncio que ninguém ouve. E tem mulher que carrega tudo sem ninguém perguntar como ela tá. E ainda assim, ela quase sempre se sente culpada. Hoje a gente ouviu o que muitas vezes é ignorado. Elas não querem ser guerreiras, querem somente acesso ao básico, à educação, à saúde. Elas estão sobrecarregadas. Quem está olhando por elas? Histórias de mães que criam, seguram, sustentam, acolhem, respondem perguntas difíceis e ainda encontram tempo para amar com doçura. Juliana mostrou que é possível ser colo e escudo ao mesmo tempo e sobre se reinventar. Adriana nos lembrou que o problema da ausência paterna não é algo que é somente individual, é algo coletivo, é político, foi cirúrgica em vários momentos. Flávia nos deu aula sobre escuta, mas também sobre presença, inclusive quando vem da dor da própria história. Cada uma do seu jeito trouxe luz para uma ferida antiga, porque quando um pai falta, é quase sempre uma mãe que dobra a jornada, emocional, física e espiritual. E se tem uma coisa que esse episódio deixa claro, é que o Brasil só segue de pé por causa das mulheres que não puderam escolher cair. As que levantam a casa, o filho, o mundo, mesmo quando estão totalmente exaustas. A gente queria que nenhuma criança precisasse crescer perguntando: cadê o meu pai? Mas por enquanto, isso ainda acontece. A gente segue dizendo: a ausência paterna pode marcar sim, mas a presença materna
ela salva. Então, se você é mãe solo, é cuidadora, avó, tia, madrinha, mulher que cuida de alguém, eu, Deco, como pai, quero dizer muito obrigado. Você é presença, você é estrutura, você é, muitas vezes, tudo que aquela criança tem. Nunca se culpe, sempre ressignifique. E para os caras que estão ouvindo aí, se conseguiram chegar até o final, vocês ainda têm chance de ser um pai de verdade. Seja. A presença não exige perfeição, só exige entrega. E que bom que vocês, meninas, estiveram aqui hoje. Muito obrigado e até o próximo programa. Fala, papito. Papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito.